Você já considerou que 72% do nosso planeta está coberto com água? E que 97% desta está retida nos oceanos? Isso significa que a maior parte da nossa casa, que nós ironicamente chamamos de terra, é formada por água salgada, e isso nos impede de realmente conhecer o lugar em que habitamos. Para se ter noção, até 2022, apenas 20% do leito oceânico havia sido mapeado com uma precisão minimamente aceitável. Isso quer dizer que os mapas que nós construímos da Lua e de Marte, nossos astros vizinhos, são mais precisos do que aqueles que nós fizemos do nosso próprio planeta. E existem inúmeras razões para isso. As baixas temperaturas das profundezas dos oceanos, a falta de luz, a própria falta de conhecimento que nos impede de saber o que iremos enfrentar, mas, sobretudo, a alta pressão, que é o que gera os principais riscos e dificuldades para realizar pesquisas nessa área. Sabendo de tudo isso, existe uma coisa que precisamos considerar. Não conhecer o fundo do mar é o mesmo que não conhecer as criaturas que nele habitam, como os animais abissais que de vez em quando dão as caras na superfície ou são registrados por uma comitiva de exploração mais avançada. Mas olhem bem para esses seres. Vejam o quão grotescos eles são. É claro que eles têm essa aparência e essa estrutura física porque se adaptaram ao longo dos milênios para viver nesse ambiente hostil. Então, o que podemos esperar das criaturas que estão em águas ainda mais profundas? Como devem se parecer os animais que ainda estão fora do alcance da nossa compreensão? É sobre isso que iremos falar a partir de agora, mais especificamente de um ser, o SCP-169, ou o Leviatã. Antes vamos entender essa classificação. Tenho certeza que você já ouviu falar do nome Leviatã, mas SCP-169, com certeza, é uma novidade. Essa categoria foi criada por uma organização conhecida apenas como Fundação. A sigla SCP são as iniciais das palavras Secure, Contain, Protect, ou assegurar, conter, proteger, em português. Essa instituição foi criada para estudar e conter seres, locais ou objetos que possuem alguma propriedade anômala. A Fundação se organiza e atua de forma autônoma e não tem envolvimento com nenhum país, governo, empresa ou outra instituição, apesar de ser aberta a parcerias sempre que necessário. Afinal, o grande objetivo aqui é proteger a humanidade de potenciais ameaças. Assim, a Fundação é como uma espécie de entidade secreta que trabalha para manter a normalidade, permitindo que a população possa seguir sua vida de forma tranquila, sem medos ou desconfianças que possam abalar as suas crenças. Para isso, eles catalogam e, sempre que possível, capturam e contêm esses seres, que são chamados de SCPs. Cada um possui o seu número de registro, como o Leviatã, que é identificado como SCP-169. Todas as informações são listadas num documento que funciona como uma espécie de identidade daquele ser. No documento, é possível encontrar a classe do SCP, uma breve descrição de suas principais características, o protocolo mais apropriado para contê-lo, onde ele foi ou pode ser encontrado e, em alguns casos, resultados de testes e experimentos que foram feitos com ele.
O sistema de classificação dos SCPs é uma das coisas mais importantes da Fundação. É ele que ajuda a entender quais são os verdadeiros riscos relacionados a um ser, e isso possibilita que a organização estipule qual será a melhor forma de lidar com ele. Existem basicamente 4 classes diferentes. A primeira é a dos seguros, que são as entidades que representam pouco perigo para os pesquisadores e para a humanidade. Isso significa que eles não são agressivos, mas, ainda assim, precisam ser contidos, já que suas características excêntricas poderiam causar um grande alvoroço na civilização. Mas por conta de sua natureza pacífica, muitos deles podem andar livremente nas instalações da Fundação, e alguns até são chamados para colaborar nas pesquisas de outros SCPs. A segunda classe é a dos Euclídeos. Um ser recebe essa classificação quando seu comportamento não pode ser previsto. Isso acontece quando a entidade tem uma inteligência acima da média, o que já o torna potencialmente perigoso. Quando ela se comporta de maneira estranha, desconhecida, ou quando sua natureza não pode ser identificada pela atual tecnologia usada pela Fundação. A terceira classe é a dos Scatters, que são os SCPs que possuem comportamento hostil ou perigoso à vida humana. Esses invariavelmente precisam de protocolos de contenção extensos e cuidadosos que precisam ser seguidos a rigor, pois qualquer falha de segurança pode gerar incidentes com índice de destruição significativos. Por fim, existe a classe Apollyon. Ela se refere a SCPs que podem ou não serem contidos devido ao seu nível de poder elevado. Esses representam os maiores desafios para a Fundação, pois qualquer brecha ou falha de segurança que provoque a ira ou coloque em atividade provavelmente causará um evento catastrófico, ou até mesmo desencadeará o fim do mundo. Sim, é com esse tipo de coisa que nós estamos lidando. Agora, dentre todos os SCPs, o 169 é um dos mais conhecidos pela humanidade. Nós o conhecemos como Leviatã, e ele já foi citado pelos sumérios, egípcios, babilônios, além de estar presente nos livros sagrados do judaísmo, na Bíblia cristã, em alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, e na transmissão oral de vários outros povos e religiões. Até o século passado, todos presumiam que o Leviatã não passava de um mito, mas algumas atividades paranormais identificadas e investigadas pela Fundação mostraram o contrário. Os detalhes foram suprimidos do seu documento por questão de segurança, mas, ao que tudo indica, a criatura pode estar localizada no Atlântico Sul e teria sido responsável pelo deslocamento de um arquipélago inteiro que se moveu 3 quilômetros do seu local original sem nenhuma causa aparente. Imagens de satélite foram usadas para corroborar com essa pesquisa, além dos efetivos das Forças Armadas dos Estados Unidos e de outros países que foram enviados para o local. A primeira hipótese levantada pelos pesquisadores foi a de que o deslocamento das ilhas teria sido provocado por uma movimentação incomum nas placas tectônicas. No entanto, essa ideia foi abandonada quando os agentes se depararam com enormes saliências rochosas que aparentemente surgiram do dia para a noite e eram formadas por algum tipo de massa orgânica desconhecida. A partir daí, foi só ligar os pontos.
A equipe que foi enviada ao local estimou que o comprimento da criatura seria algo entre 2 e 8 mil quilômetros. Isso é o dobro da extensão territorial do Brasil de norte a sul. Com base nos registros históricos levantados até então, acredita-se que a entidade exista desde a era pré-cambriana. Mas outras informações, como hábitos, capacidades reprodutivas, fonte de alimentação e meio de locomoção, não puderam ser obtidas, mas tremores sísmicos regulares indicam que ele respira a cada 3 meses. Toda a região em volta do arquipélago, que teve sua localização suprimida dos documentos, foi isolada. E é provável que outras instituições, como a NASA, estejam colaborando com a Fundação para manter a existência da criatura em segredo. A única coisa que vazou para a mídia até então foi a gravação de um som extremamente grave que os pesquisadores acreditam ter sido emitido pelo Leviatã. Mas essas organizações são experientes para lidar com situações desse tipo. Por isso, os danos foram contidos com certa facilidade. O SCP-169 recebeu a classificação Keter, de acordo com as categorias da Fundação, já que os seus comportamentos são desconhecidos e não podem ser previstos. Mas muitos acreditam que uma suposta ativação pode transformá-lo em um SCP de classe Apollyon, já que com esse tamanho, um simples movimento seria suficiente para provocar grandes catástrofes na superfície, e nada feito pelo homem até então seria capaz de contê-lo. Mas antes de chegar nessa parte, vamos conferir rapidamente o que os textos antigos falam a respeito do Leviatã. Provavelmente, este nome foi citado pela primeira vez nos textos ugaríticos, uma série de escritos em pedra que devem ter sido cunhados entre os séculos 13 e 12 a.C., na região da Síria. Aqui, Leviatã seria um monstro marinho, um dos servos do deus do mar, Yamu, que foi derrotado por Haddad no ciclo de Baal. A serpente mitológica também aparece na maioria das religiões do Antigo Oriente Próximo, incluindo a iconografia dos sumérios, babilônios e egípcios, culturas consideradas o berço da nossa civilização. Todas essas crenças eram politeístas e possuíam o Leviatã como um ponto comum em suas gêneses, ou seja, nas histórias que narram a sua criação. O monstro também aparece no Antigo Testamento, que é compartilhado entre a maioria dos judeus e cristãos. Ele é citado no Salmo 104, versículo 26, no capítulo 27 do livro de Isaías e no capítulo 40 de Jó. Mas é no capítulo 41 do livro de Jó que Leviatã realmente é descrito. Até aqui, o Senhor estava comparando sua força às suas criaturas, afirmando que só Ele é capaz de dominar o mal que ameaça o homem. E é neste capítulo 41 que isso fica claro. Lá existe a representação completa, que você mesmo pode conferir, mas nós vamos resumi-la para você. Deus diz que diante do Leviatã, toda segurança é apenas ilusão, pois ninguém debaixo do céu é capaz de desafiá-lo e sair ileso. Sua força é incomparável e sua couraça é formada por uma armadura dupla. Suas costas são como fileiras de escudos ligados com lacres de pedra tão firmes que nem mesmo o ar é capaz de passar entre eles. Seus espirros lançam faíscas e seus olhos têm a mesma cor rosa da aurora.
Das suas narinas jorra fumaça, e a sua boca é capaz de cuspir fogo suficiente para ferver os mares. Seu coração é duro e sólido como rocha, e nenhuma espada ou lança é capaz de penetrá-lo. Para ele, o ferro é como palha e o bronze como madeira podre. Seu ventre, formado por escamas pontudas, forma uma grade que se arrasta pelo lodo, e na terra não há ninguém que se iguale a ele. Pois ele foi criado para não sentir medo, e por isso é considerado o rei das feras soberbas. Tudo isso fez com que Leviatã fosse identificado como o demônio ligado à inveja, sendo representado metaforicamente como um dos 7 príncipes do inferno, além de também estar ligado ao dragão do Apocalipse. Isso até a sua existência começar a ser reconsiderada. Mas, e se isso estiver certo? E o Leviatã, ou o SCP-169, realmente existir? Nesse caso, só podemos torcer para que ele se mantenha assim como está, praticamente imóvel, pois qualquer movimentação de um ser dessa magnitude seria o fim para toda a humanidade. Mesmo que ele permaneça no fundo do mar, a 11 quilômetros de profundidade, que é o ponto mais abissal que já conseguimos identificar, qualquer movimento seria capaz de deslocar uma quantidade de água suficiente para provocar vários tsunamis ao mesmo tempo. E se você já presenciou algum, mesmo que pelos noticiários, sabe o que isso significaria. Não podemos esquecer que estamos falando de um ser que tem o tamanho de um continente inteiro. Então tudo deve ter sua escala multiplicada. Então, se ele continuasse se movimentando, e vamos supor que ainda exista alguma coisa na superfície nesse momento, seus passos no solo seriam sentidos como cometas, similares ou piores do que aquele que dizimou os dinossauros. Cada passo seria capaz de produzir terremotos que iriam se alastrar por todo o planeta, além de levantar uma quantidade de resíduos suficientes para bloquear a nossa atmosfera por anos ou décadas, fazendo com que praticamente todas as espécies que aqui habitam sejam extintas em poucos instantes. E nós nem fomos atacados ainda. Isso é apenas eles se movimentando. Parece difícil acreditar que algo assim seja possível. Até porque toda essa história de fundação, de organização secreta, mais parece uma nova roupagem de antigas teorias da conspiração. Mas considerando toda a história humana, as religiões, as culturas de diferentes povos distantes no tempo e no espaço, será que ainda podemos considerar que Leviatã seja apenas um mito? A resposta para esse questionamento deixamos com vocês. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio.